Hoje eu chego dizendo: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Salmo de número 24, verso 1. Gotinhas da verdade. Mais um vídeo, mais lições na palavra profética. Hoje nós temos uma lição especial em relação àquilo que nós estamos estudando e nós temos aprendido, mas temos mais ainda a aprender. Quando nós lemos sobre os 144 mil selados, e a gente chega no capítulo, sai do capítulo 7 e chega no capítulo 14, quando eles já estão em pé ao lado do Cordeiro, estão diante do trono dos 4 seres viventes, dos 24 anciãos, e eles cantam aquele cântico lindo, altissonante, que para os habitantes do céu era enigmático. Eles não entendiam. Quem podia saber eram só os 144 mil e os habitantes do céu não sabiam o cântico, mas sabiam de uma coisa importante: eles foram comprados da terra. Aleluia! Para nós, pode não soar com grande importância, dependendo da nossa situação espiritual, mas para eles tinha um valor especial, comprados da terra. Eles já sabiam que quem tinha comprado estes era o Cordeiro, aquele que com seu sangue comprou para Deus homens de todas as raças, tribos, línguas e nações. Mas afinal de contas, em todo lugar que nós vamos, que nós chegamos, se somos estranhos, nós temos que identificar. Temos até os documentos de identidade que tem o nosso nome, o nosso endereço, nome de nossos pais, enfim, uma identidade completa. Estes também, agora é descrita a identidade, as qualificações espirituais deles, além de comprados da terra. Diz o texto: não se contaminaram com mulheres. Já aprendemos que aqui nada tem a ver com celibato. Não se contaminaram com mulheres, são virgens. E ainda mais, seguem o Cordeiro por onde quer que o Cordeiro for. Isto é, são servos de verdade. Estão prontos para tudo. Aí vem a qualificação de onde nós tiraremos as lições de hoje. Eles são primícias dentre os homens, para Deus e para o Cordeiro. Aleluia! Mas afinal de contas, o que quer dizer primícias? Nós vamos vasculhar em vários vídeos essa questão. Primícias tem a ver com as primeiras coisas. Primeiro
lugar, enfim, tem uma vastidão, uma quantidade de sinônimos, mas vamos explorar a parte mais fácil. A primeira parte. A gente aprende desde Gênesis. Aliás, a primeira vez que aparece a palavra primícias é em Gênesis, capítulo 4, verso 3. Quando Abel e Caim vieram trazer suas respectivas ofertas, a descrição da oferta de Abel: ele tinha o seu rebanho e trouxe das primícias do seu rebanho. O que quer dizer isto? Ele, do melhor que tinha no seu rebanho, os primeiros, a produção melhor, a parte mais significativa, ele trouxe para Deus. Aqui uma lição para nós. É comum, ao ofertarmos, é comum, ao receber o nosso dinheiro, a gente paga as contas. É lógico. E o que sobra? Quando sobra, aí então a gente vai ofertar a Deus. Antibíblico. Não é o princípio de Deus. Abel estava aí dando as primícias do rebanho. Depois Israel, ainda no deserto, Deus instituiu: olha, quando vocês entrarem na terra, vocês vão plantar e vão colher. E os primeiros frutos da terra, sejam dos cereais, sejam das árvores frutíferas, vocês vão trazer para mim. São primícias. Depois, também, ele requereu os primogênitos, que são primícias dos filhos. Enfim, sabe qual a lição de Deus? Eu quero ter o primeiro lugar nas vossas vidas em tudo. É por isso que aquele texto que a gente cita ele tantas vezes e nem sabe dos fundamentos. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E estas coisas, isto é, comida, vestuário, estas coisas vos serão acrescentadas. Uma será consequência da outra. E Paulo, quando estava falando da ressurreição, ele mostrou que Jesus foi o primeiro a ressuscitar, o primogênito dos mortos. Aí então, quando ele vai para a ordem da ressurreição, como será? Aí ele diz: Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo. Aleluia! As primícias já tinham acontecido. Jesus ressuscitou. As primícias, Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, os remidos, aqueles que foram remidos de entre os homens. Bem, mas os 144 mil, Deus, aquilo que ele tinha ensinado, que ele ensinou o povo dele praticar, está no deserto para nós hoje. Aí ele está fazendo, ele fará
Ele, entre os muitos comprados da terra, ele vai marcar as primícias. Ele vai marcar estes que está dizendo, foi dito lá diante do trono. Estes são redimidos dentre os homens, primícias para Deus. Aleluia. Interessante como que João, o apóstolo, ligou as coisas aqui na revelação. Você pode notar que logo após a selagem dos 144 mil, aí então ele fica admirado diante daquela multidão vestida de branco. Ele olhou e não podia contar. Era um número infinito. Pessoas de todas as raças, tribos, línguas, povos e nações estavam vestidas de branco, com palmas nas mãos, erguendo essas palmas, redimidos. Estes são aqueles que a gente já aprendeu, que vieram da grande tribulação. O restante da colheita, apesar de que não foram marcados, mas é o final da colheita, assim como em Israel. Colhiam o trigo, colhiam os frutos da terra, traziam os primeiros frutos para Deus. E o restante da colheita era para eles, para alimentação, para comercialização. Deus, ele, no final, entre bilhões e bilhões, que será o saldo da compra de Jesus, o valor, o preço que ele pagou, ele terá no final as primícias. Esses redimidos da terra, esses redimidos de primeira grandeza, mas terá também o restante dos remidos, também vestidos de branco, também servirão ao Cordeiro para sempre. Aleluia! Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.